Quero que você pegue sua Bíblia e abrace ela assim no seu peito, assim, ó. Pode ser o seu smartphone também, pode ser aquele que contém a palavra, mas que você abrace assim, ó. E que você repita essa profissão de fé comigo. Fala assim, ó: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. O meu coração está receptivo. E eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por o Senhor ter falado conosco. Pai, por intermédio dos louvores, ó Deus, pelas orações, em tudo o Senhor tem demonstrado esse cuidado, ó Pai, e falado conosco, Deus. Eu peço que o Senhor continue, ó Deus, falando conosco agora por intermédio da Tua palavra, Deus. Nós sabemos que ela é viva e eficaz, ó Pai, e que ela de fato cumpra esse propósito na vida de cada um aqui nesta noite, Deus. Pai, eu peço ao Senhor que as minhas limitações não venham impedir o agir do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Amém. Hoje nós falamos sobre gratidão na palavra da oferta e eu gostaria que você continuasse no Salmo de número 92. Esse salmo ele tem um autor desconhecido. Ele demonstra gratidão ao Senhor nesse começo e depois ele fala sobre os justos. Ele nos traz um ensinamento interessante que vai ao contrário daquilo que nós vivemos ou daquilo que nós esperamos muitas vezes. Lá no versículo de número 12 do Salmo 92, está escrito assim, ó, amém? Vocês acharam aí? Vê se tem alguém do lado que está com dificuldade. Se tiver, você ajuda. Salmo de número 92, no versículo 12, ele diz assim, ó: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Aí você fala, tá, tudo bem, não me entendi. Os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. Hoje, na nossa vida, no dia a dia, nós temos acesso muito fácil a qualquer tipo de informação. Você consegue tudo muito rápido, na palma da sua mão. Se você tem um smartphone com internet, você consegue buscar conhecimento muito rápido. E isso tem feito com que nossa vida fique baseado nisso, nessa velocidade em que nós conseguimos, através da tecnologia, o acesso à informação. Sabe, nós conseguimos muito rápido. E hoje você vê as crianças aí, ó. Eu não sou muito antigo, tá? Mas eu lembro que as crianças nasciam e ficava uma semana para abrir o olho. Hoje já nasce com o olho aberto, já nasce... Nossa. Hoje, com 32 anos, eu aprendi a montar um cubo mágico com um menino de 11 anos. Ele me ensinou a montar um cubo mágico, eu não sabia. Eles conseguem tudo muito mais rápido, eles formam mais rápido. Eu peguei o cubo mágico e comecei a mexer, e o menino de 11 anos falou assim, ó, existe só uma técnica para montar esse cubo mágico. Eu falei, o que esse menino está falando? Quer me ensinar aqui? Ele falou, é só a técnica de quem criou o cubo mágico, então só existe ela, e só através desse conhecimento que você vai conseguir decifrar isso. Eu falei, você sabe? Ele, não, é rapidinho. E montou. Eu falei, não é possível, está de brincadeira comigo esse menino. Mas ele me ensinou e eles têm acesso, e aí, hoje em dia a informação chega muito rápido. Você consegue buscar isso hoje. Isso nos deixa mal acostumado, que tudo que nós queremos rápido. Cheguei aqui, vamos montar a igreja. Eu queria que a igreja tivesse montado rápido. Quando você começa a buscar algo pessoal na sua vida, você quer que chegue rápido. Às vezes você nunca caminhou com o Senhor, viveu distante do Senhor para a sua vida toda, e você dá um mês na igreja, você quer que tudo aconteça, como se nós estivéssemos andando e buscando
o gênio da lâmpada mágica. É só você esfregar, fazer o seu pedido e pronto, vai acontecer. Mas nós sabemos que não é assim. Para você ter um diploma, você precisa passar por um curso, você precisa passar por um processo, você precisa passar por um crescimento, por uma aprendizagem. Esse crescimento geralmente é ligado à nossa maturidade espiritual. E quando o escritor desse salmo, ele fala que nós vamos crescer como o cedro do Líbano. Olha só, os justos, está falando de nós, os justos. Aquele que somos justificados pelo Senhor, amém? Você é um justo, amém? Então, se você é um justo, a palavra está dizendo que você vai crescer como um cedro do Líbano. Quem sabe como um cedro do Líbano cresce? Levanta a mão. É por isso que a gente não entende o crescimento, porque a gente não entende como o cedro do Líbano cresce. A palavra está falando que nós, justos, vamos crescer como o cedro do Líbano. É só você entender isso que você vai entender como que vai ser o seu crescimento. Eu queria extrair isso e passar aquilo que foi ministrado no meu coração para vocês. Olha só, nos 3 primeiros anos de um cedro do Líbano, quando ele é plantado, olha só, em 3 anos, ele cresce aproximadamente de 5 a 11 centímetros. Então olha só, 3 anos para crescer mais ou menos isso daqui, ó. Só que se você encontrar um cedro do Líbano de 5 a 11 centímetros, abaixar e tentar puxar ele, você não vai conseguir arrancar ele do chão. Sabe por quê? Porque nesses 3 anos que ele cresceu de 5 a 11 centímetros no exterior, em profundidade ele cresceu 1,5 metro. Você nunca vai conseguir arrancar 1,5 metro debaixo da terra. Sabe o que isso está nos ensinando? Que se você quer crescer externamente, primeiro você tem que crescer internamente. A sua vida no externo é o reflexo da sua vida no seu secreto. Você quer se desenvolver, você quer mostrar, você quer aparecer? Primeiro vai para dentro do seu quarto, fecha a porta e cresça internamente. Caráter, princípios, valores, primeiro cresça por dentro, porque o externo é o Senhor que vai honrar você. Nós temos o hábito de querer ser, sem antes ser de fato, de querer mostrar aquilo que muitas vezes nós não somos. E a pior coisa disso, e o que está potencializando isso, e está fazendo um mal enorme para a sociedade, e principalmente para a adolescência, são as redes sociais. Na rede social, todo mundo é feliz, todo mundo é bem sucedido, ninguém tem problema dentro de casa, todo mundo viaja bastante. Antes o TBT era de quinta, né? Agora é de segunda a segunda, para todo mundo mostrar alguma coisa boa. Mas por dentro, na vida real, não tem conteúdo. Não é feliz. Não é feliz porque não sabe a diferença entre felicidade e alegria. É diferente, a felicidade vem do Senhor, Ele concede isso para você. A alegria você pode ficar quando seu time de futebol ganha, mas isso não agrega nada na sua vida. E aí nós queremos mostrar algo para as pessoas, sem antes ser algo. Nós queremos mostrar em fotos aquilo que nós queríamos que fosse a nossa realidade, mas não é. E as pessoas vivem por uma capa, vivem por algo que elas desejariam ser, que elas queriam ser. E muitas pessoas, por mostrarem o que queriam ser e não serem de fato, na realidade acabam se frustrando e começam a viver uma vida de aparência. Eu conheço gente, eu não sei o nome do jogo agora, mas que no jogo ela consegue construir família, consegue construir casa, The Sims, eu não sei qual que é, acho que tem uns outros aí agora. As pessoas vivem aquilo como se fosse a realidade que ela queria viver na vida real. E vivem mediante um jogo. Sabe, isso eu acho que é falta de algo. É falta de ter base, de ter alicerce, de fato ela ser fundamentada em algo. E dentro disso, dentro desse ensinamento que a palavra nos diz que o justo vai crescer assim como esse cedro do Líbano, que primeiro há necessidade de ter um crescimento interno, para que depois tenha esse crescimento
externo, e depois em curto prazo de tempo, em pouco tempo, esse cedro ele consegue chegar até 40 metros de altura. Mas por quê? Porque primeiro ele foi fundamentado, porque primeiro teve base, porque primeiro teve alicerce, teve fundamentos. Se nós não tivermos fundamentos, se nós não tivermos base, por isso que a palavra diz, para que nós sejamos fiel no pouco, porque é ali no pouco que você cria valores, é ali no pouco que você compreende muitas vezes o processo que o Senhor está colocando na sua vida, é nesse pouco que você entende algumas coisas, que o Senhor te molda, que Ele te dá lições, Ele te dá tarefas, que você de fato vai começar a entender. E Ele fala, se você ser fiel no pouco, você foi fiel no pouco, no muito te colocarei. Mas isso é um processo na nossa vida. Então a gente primeiro precisa criar raiz. E dentro desse ensinamento, eu queria trazer 3 pontos aqui para o nosso entendimento. O primeiro é esse. O primeiro é crescer no secreto. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 6, para que nós venhamos fazer essa leitura juntos. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 1. Olha só. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Está falando de algo externo. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E o seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que vê em secreto o recompensará. Aqui não está falando de algo externo. Não está falando para você fazer e mostrar para as pessoas aquilo que você faz. Está falando para você fazer em secreto. Se você quer ajudar, ajuda, mas não coloca uma placa falando que você ajudou. Se você quer fazer, faça, mas não precisa falar para ninguém aquilo que você faz. Eu fiz tantas coisas que as pessoas que caminham comigo nunca sonhou. E eu não preciso ficar falando isso, porque eu não quero ser conhecido pelas pessoas pelo que eu faço. Eu quero que Deus olhe para mim e veja onde está o meu coração quando eu faço. Por isso que se você prestar muita atenção aí em Mateus no versículo 4, na parte B ele fala assim, e o seu Pai que vê o que é feito em segredo recompensará. Se você olhar no versículo 6, ele fala, então o seu Pai que vê, ele sempre está falando que o Pai vê, que o Pai vê, que o Pai vê. Por quê? Porque não importa o que você faz à vista dos outros, à vista das outras pessoas. O que importa é quando Deus vê o que está dentro do seu coração, porque é aí que está a intenção. Qual é a verdadeira intenção do seu coração quando você faz algo? Qual é a verdadeira intenção do seu coração quando você ajuda alguém, quando você estende uma mão para alguém, quando você oferta na vida de alguém, quando você contribui com alguém? Onde está a sua motivação? Se você cresce no secreto, você entende que a parte externa é simplesmente um reflexo disso. Mas com certeza, se você está fazendo para todo mundo ver, é porque nesse secreto não existe. Não há secreto, porque esse reflexo não vai bater com aquilo que você está fazendo. Então esse primeiro ensinamento de crescer no secreto é como outro exemplo. Se você virar a folha aí, apaga sua Bíblia e ir para Mateus no capítulo 7 e ler o que está escrito no versículo 24. Olha só, Mateus capítulo 7, versículo 24. Fala assim, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha.
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras, não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Aqui tem o exemplo de alguém que constrói uma casa sobre a areia e alguém que constrói a sua casa sobre a rocha. Eu não sei na sua mente o que acontece quando você escuta essas duas comparações. Quando fala para mim, e quando eu lia isso, essa passagem, e pensava numa casa sobre a areia, eu pensava como se fosse uma casa na areia da praia, em cima de um monte de areia. E a casa na rocha, eu imaginava aquela montanha de pedra e uma casa edificada lá em cima. Mas não é isso que a palavra está falando. Porque se você analisar bem, as duas casas, elas são construídas na mesma plataforma, no mesmo local. A diferença é que um deles cavou até encontrar uma rocha, para ali colocar os seus alicerces e essa casa ser estabelecida. Os alicerces ficam aonde? Debaixo da terra. Fica no secreto. Por isso que ela não caiu. Por isso que vem os ventos, vem as chuvas, e ela não cai, porque ela foi cavada, porque teve um esforço de cavar, de até encontrar uma rocha, independente da profundidade que se é cavado, mas foi cavado até encontrar uma rocha para que ali essa casa fosse feita os seus alicerces, para que ela fosse construída. E no externo vem a chuva, vem o vento, vem as circunstâncias negativas, e ela permanece de pé. Assim é a sua vida quando ela é regrada de oração no secreto. Pode vir as circunstâncias que for, o Senhor vai fazer com que você permaneça fiel. Pode vir aquilo que for, pode vir o desemprego, pode vir a doença, pode vir qualquer coisa, circunstâncias negativas de todos os lados. Mas se você cavou, se você dobrou os joelhos, se você encontrou a rocha, que nós sabemos que é Jesus, nada disso vai te abalar, cara. Nenhuma circunstância vai tirar o foco da sua vida. Nenhuma palavra contrária contra você vai tirar esse norte, vai tirar aquilo que você está vislumbrando lá na frente, porque nós sabemos que essa rocha é Cristo, e se nós estivermos fundados nele, nada vai fazer com que nós venhamos a perder o foco, venhamos perder essa caminhada que nós temos. Então a primeira coisa que eu queria passar para vocês é isso: se você quer crescer, primeiro cresça para baixo, cara. É estranho falar isso, mas o crescimento ele tem que vir primeiro para baixo. Se você quer ficar de pé, primeiro você tem que gastar tempo de joelhos. Primeiro você tem que passar tempo no seu secreto, para que de fato quando o Senhor te colocar de pé, nada vai fazer com que você caia novamente. Não porque você é forte, porque a palavra diz que quando nós somos fortes, quando nós achamos que somos fortes, nós somos fracos. Mas que quando nos achamos fracos, é quando você reconhece que não depende de você. Por isso que você dobra o seu joelho e clama e é humilde para isso. Então quando você é fraco, é quando de fato você é forte, porque você reconhece a sua dependência do Pai. Então o primeiro ponto é para que nós venhamos entender isso e crescer em secreto. E o segundo ponto é para que você, entendendo esse crescimento, primeiramente no secreto, para que depois ele seja externado. Primeiro você gastar tempo ali no seu quarto. É só você olhar a caminhada das pessoas que marcaram o cristianismo. O próprio Jesus, o ministério dele começou com quantos anos? O ministério público dele 30 anos. Você acha que ele ficou 30 anos sem fazer nada? Não, ele ficou 30 anos se preparando para o seu propósito. Paulo, quando ele encontra com Cristo no caminho de Damasco, se você ler, você acha que ele já caiu do cavalo e levantou e foi para a casa de Ananias, foi curado da cegueira e saiu pregando. Mas ele passou tempo fora, transformando toda aquela lei que ele era extremamente gabaritado em conhecimento e revelação divina, para que de fato a palavra fizesse efeito através da caminhada e das viagens missionárias que ele fez. Então não é de uma hora para outra. Primeiro tem que ter um tempo de preparo, tem que ter um tempo de maturidade. Primeiro tem que ter um tempo de crescimento. Muitas vezes a gente quer mudar a vida das pessoas, a gente sai de casa e não arruma nem a própria cama.
e quer mudar o mundo, né? Se não arruma nem a cama. Aí você pega a pessoa, às vezes se converteu ontem, já tem um canal no YouTube e está pregando. Cara, não sou nada contra, mas o que ela está transmitindo? Qual cristianismo ela está passando? Qual base ela está passando? O que ela está fundamentando na vida das pessoas? Contar uma experiência pessoal, amém, é aquilo que Deus fez na vida dela. Mas tem gente que nasceu em Cristo ontem e já está falando de teologia na internet. Isso não é o pior é que tem pessoas assistindo e replicando. Sabe, para qual caminho o nosso cristianismo está caminhando? Nós recebemos um cristianismo dos nossos pais, e qual cristianismo nós estamos deixando para os nossos filhos? O que nós temos deixado? Qual o legado que nós vamos deixar? Mas enfim, o segundo ponto é para você não se precipitar. Todo mundo sabe que lá em Eclesiastes 3:1, muito bem conhecido até por quem não professa a mesma fé que nós, mas diz, e eu escolhi essa versão aqui da Bíblia do Jimmy Swaggart, que ela fala assim, para todas as coisas há um tempo oportuno, e para todo propósito debaixo do céu há o seu tempo. Para tudo tem um tempo determinado, cara. Para tudo e para todos tem um tempo, e tem um propósito para que esse tempo aconteça. Então, se tem um propósito para você, para a sua vida, relaxa, porque se tem um propósito, tem tempo, cara. Tem um tempo certo para que isso aconteça. Às vezes você está aqui e vê as coisas acontecendo na vida do seu vizinho e na sua não. Cara, glorifica a Deus por isso, se alegra com os que se alegram. Isso significa que o tempo dele chegou, mas o seu ainda não. Porque cada um tem um tempo. O tempo dele chegou. E se o seu não chegou ainda, pode ser porque falta maturidade. Eu creio que Deus, a palavra de Deus nos diz que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. A palavra nos fala isso, que nós já fomos abençoados. Mas o que vai trazer esse entendimento, o que vai, digamos assim, materializar esse entendimento, é a sua maturidade para as coisas espirituais. A maturidade vai fazer com que você, às vezes, antecipe aquilo que o Senhor tem liberado para você. E hoje a maior desculpa é a famosa frase, eu não tenho tempo. Todo mundo. E muita gente faz gestão do tempo. Você precisa fazer administração do tempo, gestão do tempo. Tem gente que se forma em gestão do tempo. Mas eu aprendi algo, e tudo que eu aprendo, eu meio que, de primeira, eu aprendo algo e eu de fato estudo aquilo para saber se eu concordo com aquilo. Eu achei algo interessante que eu aprendi, que não existe gestão de tempo. Por quê? Porque existe 24 horas para todo mundo. Você não consegue aumentar ou diminuir horas na sua vida. O que você tem que fazer é gestão da sua vida, gestão das suas prioridades. Porque prioridade para mim é igual a tempo. Tempo é igual a prioridade. Se você dá prioridade, você tem tempo. Se você não der prioridade, você não vai ter tempo. Porque o tempo é igual a prioridade. Se você tem um compromisso para fechar um contrato com uma empresa que vai te gerar não sei quantos R$1.000 por mês, você pode estar no Acre, que você vai vir e vai assinar esse contrato. Porque você vai colocar prioridade nisso. Por quê? Prioridade é igual a tempo. Você define as suas prioridades. Você escolhe as suas prioridades. E algo interessante é que muitas vezes, para as coisas do Senhor, para tudo na nossa vida, nós muitas vezes colocamos prioridade, mas quando chega para as coisas do Senhor, a primeira coisa que nós abrimos mão, quando nós falamos que não temos tempo, é para as coisas do Senhor. Nós deixamos de lado aquilo que o Senhor muitas vezes nos fez para fazer, nós deixamos de lado. Nós precisamos entender, sabe, que o nosso resultado, isso que nós vamos fazer e de fato demonstrar, ele vem desse tempo em secreto, porque esse tempo em secreto vai gerar maturidade, e essa maturidade vai fazer com que você compreenda o tempo do Senhor na sua vida. E você precisa compreender esse tempo, e eu já passei isso aqui. O nosso tempo, ele não é o nosso tempo, muitas vezes o tempo cronos, né? Esse tempo que tem início, meio e fim, é o que nós nos apegamos. Mas isso não é o tempo do Senhor. O Senhor, ele é atemporal, ele está fora do tempo. É o que nós chamamos de tempo kairos, que é diferente do cronos, de onde vem a palavra cronologia, onde tem tempos aí, semanas, dias, meses, horas. O tempo do Senhor é diferente, ele não é assim.
Ele vai de acordo com a sua busca, de acordo com o teu entendimento, de acordo com a tua maturidade. E se você não der prioridade para crescer aqui, não vai ter muitas vezes o entendimento que você precisa para receber aquilo que o Senhor já preparou para você. Porque tudo que o Senhor já fez, ou ainda você vai receber, já está preparado para você. Isso é muito difícil para a gente entender, porque isso ainda está intangível, isso muitas vezes você não consegue pegar. Mas se você for analisar bem as Escrituras, a última palavra que Cristo disse ao ser crucificado foi: está consumado, está concluído. Findou ali, Ele conquistou tudo ali. Então se Ele conquistou, já está liberado. Mas você vai pegar isso conforme a sua maturidade, conforme o seu tempo. Então você precisa se preparar para isso, para você receber aquilo que de fato Ele já liberou para você. Então primeiro, cresça no secreto. O seu externo vai ser resultado do seu secreto. Lembra, 3 anos para que um cedro do Líbano cresça de 5 a 11 centímetros, mas internamente 1,5 metro de raiz já foi firmada, já foi concretizada. Então cresça primeiro no secreto, depois não se precipite, porque para todas as coisas há um tempo determinado. E o terceiro ponto que eu queria falar, eu queria fazer uma reflexão, porque nós, nessa geração onde tudo nós queremos muito rápido, temos acesso muito fácil à informação, e eu falei que isso nos prejudica, porque nos deixa mal acostumados. Quando a gente não consegue as coisas muito rápido, nós nos frustramos. Quando nós conseguimos naquele tempo, a gente fica chateado, a gente fica triste, e às vezes não agradecemos, reclamamos e murmuramos. Só que para o Senhor liberar coisas novas para você, primeiro você tem que ser grato pelas coisas que você já tem. E quando você começa a ver uma vida externa diferente do que você é de fato na vida real, a primeira coisa que acontece é você não agradecer pelas coisas que o Senhor já colocou para você. Você não agradece pelo que o Senhor já te deu, você não agradece pelas coisas que você tem. Sempre o carro do vizinho é melhor, sempre o emprego do outro é melhor, a empresa do outro é melhor, o cargo do outro é melhor, mas nas coisas acontecem assim é melhor, e você nunca olha para você. Você nunca consegue olhar para dentro de você mesmo, não consegue agradecer por aquilo que Deus já te deu. Aí eu te pergunto, se você não agradece pelo que você já tem, você acha que Deus vai te dar mais? Para você continuar sendo uma pessoa ingrata, porém agora com mais coisas? Não. Sabe, o Senhor Ele vai dar mediante o entendimento da palavra gratidão. A palavra gratidão, ela pode liberar algo para você que é incrível. Você ser grato por aquilo que você tem. Quanto mais você é grato por aquilo que Deus já te deu, quanto mais você agradece, a nossa vida ela é voltada ao pedir. É muito difícil alguém fazer uma oração e não pedir absolutamente nada. Nada, nem que seja a salvação de alguém, mas pede alguma coisa. É muito difícil a gente conseguir ficar um tempo e fazer um tempo de gratidão. E tirar um tempo para de fato falar simplesmente obrigado, meu Deus. E o que mais me chama a atenção no salmista é que você vê diversos salmos de gratidão ao Senhor. A maioria dos salmos foi escrito por Davi. A gente vê o quanto Davi aprendeu a ser grato a Deus. Aprendeu a ser grato mesmo quando ele estava em situações horríveis. Ele transformava aquele momento, ele transformava aquela situação em momentos de gratidão. Independente do tempo, independente da circunstância. E Davi, creio que uma das piores fases da sua vida, ele escreveu um dos salmos mais belos que tem, que para mim é o Salmo 51. E foi no pior momento, acredito eu, da vida dele. No momento de traição, no momento de assassinato, ele escreve o Salmo 51. E pedindo para que o Senhor não retire dele o espírito, e pedindo para que o Senhor coloque nele um coração puro, sendo grato por tudo que o Senhor fez e tendo misericórdia da vida dele. Sabe, então, quando você não entende essa palavra gratidão, quando você não se coloca agradecendo ao Senhor
pelas coisas que Ele já te concedeu, dificilmente Ele vai liberar algo novo para a sua vida. Hoje em dia, eu tenho o hábito de acordar cedo, bem cedo. Tem gente que me liga 8h30 e fala assim: te acordei, pastor? Eu falei: eu queria que você tivesse me acordado essa hora, mas não. E sabe, eu aprendi algo que muitas pessoas gostam de dormir. Eu não tenho nada contra quem gosta de dormir, tá? Você pode dormir à vontade. Mas muitas vezes as pessoas gostam de dormir. Eu também aprendi isso e acho interessante. Muitas pessoas que gostam de dormir muito é porque a vida dela acordada não é tão boa assim quanto ela queria, e prefere ficar dormindo e viver a vida que ela leva. Mas a pessoa que gosta disso, ela esquece que quem faz a vida dela é ela mesma. As escolhas é dela mesma. Já falei isso aqui. As pessoas querem fazer muitas coisas, mas não conseguem vencer o despertador, né? Vencer o soneca. 6 horas, 6h05, 6h10, 6h15. Pô, não vence o soneca, vai vencer na vida. Então a gente precisa entender esses processos. A gente precisa crescer no secreto. A gente precisa não se precipitar, porque é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do propósito do céu. A gente precisa começar a ser grato ao Senhor pelas coisas que Ele já fez por nós, e viver o que eu sempre falo aqui, e viver o hoje, cara. O amanhã é uma projeção, o hoje é o presente, aquilo que Deus te dá. Se você fizer as coisas hoje, é isso que você precisa fazer. E quando chega amanhã, você fala: eu vou fazer só hoje de novo. Sabe, você precisa entender esses processos. Você precisa ser grato ao Senhor, para que de fato Ele veja essa gratidão sua e comece a te recompensar por isso. E aí, Ele fala não somente em crescer como o cedro, mas florescer como a palmeira. A gente precisa abrir esse entendimento. E quando você entende esse ciclo, essas 3 fases de crescimento no secreto, de compreender, não se precipitar, porque é um tempo determinado, e você fazer esse momento de gratidão, automaticamente esse ciclo vai te gerar, você ter uma vida que vai florescer melhor. Sabe, os seus dias serão melhores, porque vai ser regrados de bases de oração, vai ser regrado de alicerces, vai ser regrado de coisas que você precisa entender. Ontem nós ministramos o Start aqui, hoje também, a partir das 17h30, e eu ensinei algo que a palavra nos diz que é uma das nossas bases. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela tem, nós estamos falando de pilares, alicerce, mas que ela tem 3 pilares e somente um alicerce. Se você abrir a sua Bíblia em Atos 2:42, eu peço que você abra aí. Atos 2:42 vai dar aí para você os 3 pilares que nós precisamos ter. Aí fala: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Sabe, isso você precisa praticar constantemente na sua vida. Esse ensino fala de ouvir a palavra, daquilo que é ensinado, e não só ouvir, mas praticar. Você precisa ter comunhão, e você precisa de oração. Tudo isso você pode muitas vezes fazer no seu secreto. Eu não sei quem tem o hábito de fazer devocional, mas se você começar o seu dia assim, pode ter certeza que o seu dia vai ser diferente. Você pegar, meditar na palavra, orar, tirar esse momento para depois começar o seu dia. Comece o seu dia firmando as suas bases. E você tem nós temos um só alicerce, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 11. É isso assim: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está exposto, que é Jesus Cristo. Você tem 3 bases, mas um só alicerce na sua vida, que é Cristo, que é a rocha, que é a palavra. Então, se você quer se firmar, se você quer se fortalecer, se você quer de fato que esse seu externo, que o seu exterior seja edificante, seja transformador, seja inspiração para a vida das pessoas, primeiro você precisa fazer isso no secreto.
Primeiro você precisa compreender esse alicerce que é Jesus Cristo e não há outro a não ser Ele que pode fazer e que pode ser isto na sua vida. A palavra nos diz que nós somos criados à imagem e semelhança dEle, a imagem e semelhança de Cristo. E é isso que nós precisamos refletir. É essa imagem que nós deveremos mostrar. Se há algo externo em nós que tem que brilhar, é ser essa cópia, é ser essa imagem daquele que nos criou. Mas Jesus, eu repito, Ele começou o seu ministério público com 30 anos. E às vezes nós chegamos ontem e queremos que as coisas aconteçam. Dificilmente vai acontecer. A não ser que Deus tenha um propósito incrível na sua vida, com uma velocidade incrível. Porque Ele é soberano, Ele pode fazer isso a hora que Ele quiser, da forma que Ele quiser, com quem Ele quiser. Isso para Ele é possível, para nós muitas vezes não. Mas quando Ele... E eu vejo aqui agora, trazendo isso tudo aqui para nós, eu vejo de fato que Deus faz o que é impossível. Porque eu não sei o pensamento de quem estava aqui. Eu cheguei aqui há pouquíssimo tempo. Eu brinco que o pessoal da Lagoinha aqui é mais antigo que eu aqui. Então eu não sei se vocês imaginaram terminar o ano como estão terminando. Eu não sei se vocês acreditavam nisso. Mas se nós estamos terminando é porque nós temos um Deus que é o Deus do impossível, que é um Deus que pode fazer todas as coisas. Eu não sei se você sonhou com isso, eu não sei se você projetou isso, eu não sei se você imaginou isso, mas eu sei que Ele pode estar, eu não sei, agora é um achismo do Denis, mas eu acho que Ele está superando a expectativa que você colocou no seu final de ano na igreja. Eu não sei, eu posso estar errado, mas eu também acho que eu estou certo. Porque às vezes você não imaginou isso, mas Deus faz isso. Por isso que eu falo que nós precisamos entender isso e não mostrar, mas primeiro ser, sabe? Primeiro investir o nosso tempo no secreto, investir o nosso tempo de oração. Eu lembro que quando meus pais me levavam na igreja ainda pequeno, o culto aqui começa às 18h30, vamos supor que era esse o horário que o culto começava. A gente chegava na igreja às 18 horas, meia hora antes. E você chegava na igreja, tinha um monte de gente ajoelhada assim nos bancos. As pessoas chegavam antes na igreja para orar. Alguém aqui presenciou isso? Hoje a gente chega meia hora depois, né? Não chega meia hora antes. A gente chega na... Quem é bom hoje, quem é crente mesmo, chega na hora. Porque o resto, tudo atrasado. Eu estou aproveitando para puxar a orelha, tá? Eu creio que você pegou, né? O culto começa às 18h30. As pessoas chegavam antes. Eu aprendi com meu pai a chegar antes, a dobrar o joelho, a ficar orando ali. Cara, e era diferente, a atmosfera é diferente. Eu sempre falo, às vezes você chega aqui na igreja e você vê um no louvor já fritando no louvor, se derramando, chorando, e ainda você vê um que está ainda tipo assim, o cara nem chegou ainda, né? A mente dele está... E aí quer que as coisas aconteçam. Eu sempre falo, o seu culto não começa aqui. O seu culto começa na sua casa quando você acorda, é lá que começa o seu culto. Se você espera o seu culto começar aqui, quando eu falar o amém, aí que você vai querer dar um glória a Deus, porque tipo assim, demorou para chegar ali. Porque já foi. Sabe, a gente precisa entender isso, cara. A gente precisa voltar com esses princípios. Eu não estou falando para ninguém chegar aqui meia hora antes para ficar orando, mas a igreja vai estar aberta, você pode fazer isso se você quiser. Ainda tem pessoas que têm um hábito, chegam, ajoelham e oram. Sabe, isso foi um princípio que eu aprendi. E hoje tudo se perde, o horário se perde, o tempo se perde. Eu falo, aproveitar para puxar mais a orelha, já que foi, né? Às vezes a pessoa vem na igreja uma vez por semana, ela consegue chegar atrasado ainda. Uma vez por semana. Mas às vezes no trabalho chega cedo, porque senão desconta no final do mês, né? Às vezes você prefere isso do que descontar na eternidade, né? Não sei. Porque são prioridades que nós damos. São prioridades que nós damos. Sabe, e eu sei o que eu falo, é triste isso, a igreja sempre fica por último. A igreja infelizmente sempre fica para o final. Falo uma vez na semana.
E ainda a gente consegue chegar atrasado. E quando a gente vem, às vezes, em 2 cultos, a gente vem no culto de quarta, a gente começa a barganhar com Deus. Ah, fui de quarta, não preciso de domingo, né? Já fui uma vez na semana. Aí a gente vai abrir o culto da manhã, né? Aí ó, o cara, opa, agora eu tenho 2, né? Ou eu vou no da manhã ou eu vou na noite, né? Aí já começa a negociar mais ainda com Deus. A gente entenda que Deus não quer o seu sacrifício. Se isso para você é um sacrifício, desculpa o termo, tá? Mas coloque amor nessa palavra. É um sacrifício de tolo. Porque Deus não quer sacrifício, Ele quer o coração de vocês. Quer o coração, Ele não quer que você faça sacrifício. O sacrifício já foi, cara. O sacrifício já foi feito. Lá o sacerdote vinha, sacrificava pelo povo, matava um animalzinho, tadinho, bonitinho, branquinho, sem mancha, perfeitinho, para que o povo fosse justificado dos seus erros, do seu pecado. Mas se você está aqui hoje justificado, aqui fala que os justos florescerão. Se você está aqui justificado hoje, é porque o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário, cara. Isso que traz você aqui, isso que deixa você aqui, isso que faz com que você esteja aqui, celebrando, adorando e festejando ao Senhor. Então eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento.